Há algumas pessoas que trabalham com medicina ou com psicologia e estão aqui com as questões que as preocupa. Uma diz que quando ela trata um paciente muito grave e que consegue, por meios materiais, retirá-lo daquele estado, ela gostaria de saber se dentro da lei do karma ele teria saído daquele estado independentemente desta ajuda. E também ela gostaria de ver o contrário disto, isto é, se nas mesmas condições de ajuda que se possa dar, o paciente não melhora e desencarna. E neste caso, como é que a gente vai saber se fez todo o possível para que aquele ser fosse ajudado? Bem, aqui existem, parece, dois pontos a nós transcendermos depois de examiná-los. O primeiro ponto é esse engano da medicina que nós tratamos uma pessoa só para liberar aquela pessoa daquele incômodo, daquele mal. E não é só para isso que se trata uma pessoa. Muitas vezes nós acompanhamos uma pessoa, tratamos da pessoa para ajudá-la a conviver com uma situação com a qual ela deve conviver por um tempo, porque através daquela situação ela está aprendendo algumas coisas, ela está resgatando o karma passado, ou ela está realizando alguns tipos de purificação. Então o tratamento é para ajudá-la a se manter harmoniosa, é para ajudá-la a se manter bem na coordenação de tudo aquilo e para ajudá-la a trabalhar aquela situação de forma que tudo aquilo que a impede de fazer uma evolução superior se afaste. Então aí ela muda de situação. Em outros casos, nós tratamos uma pessoa para ajudá-la a desencarnar. Então não quer dizer que uma pessoa esteja sendo tratada para não desencarnar. Às vezes ela está sendo tratada porque se sabe que ela vai desencarnar, está determinado que ela vai desencarnar, e ali trata-se de ajudá-la a passar por essa prova, a passar por essa transição da maneira mais harmoniosa, tranquila e benéfica possível. O outro ponto a ser esclarecido nesses casos é que quando se está ajudando alguém ou quando se está colaborando num processo destes, nós não temos que pensar muito no karma, porque o karma é um mero mecanismo, é uma situação de quem está dentro de certas leis materiais ou outras. E o karma em si, por mais real, por mais verdadeiro que seja, e por mais respeitado que seja, e por mais que a gente colabore com o karma quando percebe o que ele está mostrando, apesar de tudo isto, o karma não é a causa fundamental da nossa existência. E isto tudo é muito misterioso. Saber se uma coisa é kármica, mais ou menos kármica, isto é muito misterioso. E na hora do serviço, diante da lei do serviço, não nos cabe estar pensando em karma. Porque se nós ficamos pensando
nas causas que trouxeram uma pessoa àquela situação, que equivale a ficar pensando no karma. Com isso, nós nos distanciamos, eventualmente, da origem da pessoa, de onde a pessoa veio realmente e para onde aquele ser deve voltar. E o karma não tem muito a ver com isto, porque aquele ser vem de uma origem anterior a ele ter construído o seu karma. E aquele ser está destinado a voltar para um plano muito interno, muito profundo e muito elevado, que também está além de todo este karma que criou aquela circunstância, aquela situação. É como se o karma, que é muito real, é como se o karma, nesse sentido, o karma material, estivesse aí numa situação intermediária. E quando nós servimos o indivíduo, é bom que a gente se coligue com a origem dele e com o destino supremo dele. E não fiquemos ligados e presos e nem confirmando esta situação intermediária, que existe, é real, foi construída, redundou naquela situação com a qual você está colaborando, com a qual você está tratando. Mas nem por isso você tem que ficar ali considerando o karma, mais do que, por exemplo, o destino superior daquele ser. Então, esses pontos parecem importantes, principalmente para quem trata dos outros, porque a dedicação daquele ser que está karmicamente naquela situação, a dedicação daquele ser ao seu destino supremo, por exemplo, pode se tornar uma atividade dele. Nota-se que está se pronunciando a palavra atividade, porque o karma foi criado com atividade. Então, se o indivíduo, diante de qualquer situação kármica, se ele transforma esta aspiração a ser o que ele deve ser no nível mais supremo, mais elevado, se isso se torna uma atividade para ele, ficar nesta concentração, ficar nesta aspiração, ficar neste trabalho de elevar a consciência ao que ele tem de mais superior, de mais supremo, ao seu destino. Então isto se torna uma atividade ali, e esta atividade pode mudar o quadro kármico, ou pode, pelo menos, mexer com o quadro kármico. Quando este indivíduo, e quando quem está tratando dele, quem o está servindo como médico, como terapeuta, ou como um irmão ali que está ajudando de qualquer forma, quando ambos estão nesta atividade, independentemente do tratamento, nós podemos estar preparando uma pessoa para ela desencarnar. Mas a atividade nossa é outra, não é aquela. Aquilo é uma preparação, aquilo é um serviço, aquilo é uma função dentro de um ciclo kármico daquele indivíduo. Mas a atividade é outra, enquanto se faz aquilo, enquanto aquilo se desenvolve. Se a atividade é outra, enquanto aquilo está sendo desenvolvido, e aqui é bom que isto seja de ambas as partes, não só da parte do médico ou da parte do terapeuta, mas de ambas as partes. Então, se isto é feito de ambas as partes, o que vai acontecer ali é algo coligado com uma lei, com uma situação, com um estado de consciência além daquela situação material que se está ali evidenciando. E quando nós estamos coligados com esta atividade, quando nós estamos nesta atividade de termos presente o destino superior daquele indivíduo,
E todo o resto é cumprido ali dentro da lei do karma, simplesmente sem nem se cogitar de pedir explicação, de estar medindo o resultado, de estar sabendo se aquilo seria diferente. Percebe como tudo isto entra aí como um elemento que perturba, que turva a verdadeira atividade. Porque não importa se aquilo seria diferente, se aquilo poderia ser diferente, tudo isto turva o processo. E o processo será aquele que será. E não importa se está predestinado, se podia ser diferente, precisa sair deste nível quando você está ajudando alguém. Ali, o não ajudar alguém, mesmo que você esteja colocado na situação de estar trabalhando materialmente com aquela situação e, portanto, dentro da lei do karma, a atividade é outra. Então aí, aquilo vai se coligar com outras leis, com outros estados que eventualmente não estão ainda se evidenciando ali. E nem podem se evidenciar ali, porque aquele indivíduo está cumprindo um ciclo kármico que ele não pode deixar de cumprir. Ou naquele momento não é mudado aquilo. Naquele momento está evidente que ele tem que cumprir. Mas nós não precisamos estar comprometidos com este tipo de atividade. Nós podemos entrar em outra atividade. E aí, mesmo que aquilo não mude, mesmo que aquilo tenha o curso kármico que deve ter, começa a descer ali, começa a ficar presente ali uma calma, uma harmonia, começa a descer ali uma energia que faz parte da outra atividade e que não vem ali para remover aquilo, mas que se soma àquilo que está acontecendo, que cria ali, dentro daquele quadro, uma outra energia e que ajuda o indivíduo a se aproximar ou a compreender ou a perceber o destino superior dele. Então, tudo aquilo que para as pessoas normais que tratam das coisas físicas só através dos meios físicos, como o nível em que esta pergunta partiu, então aí, se a pessoa está só lidando com esta parte física, aquele trabalho ou aquele serviço fica dentro do ciclo kármico. E terminando o ciclo kármico, aquilo tudo se encerra e tudo terminou dentro desta lei. O que já é muito para esta humanidade que não conhece leis. Já é muito. Mas se nós temos consciência da extensão do trabalho com o outro, muitas coisas do destino superior do indivíduo, para o qual ele já está sendo conduzido de alguma maneira, começa a descer sobre aquela situação, começa a descer sobre o indivíduo. Então, o caminho daquele indivíduo, naquele tanto que ele tem que caminhar ainda nesta situação e sobre a Terra, e o caminho de quem o está ajudando, se torna um caminho bem simples. Deixa de ser um caminho complicado, porque o que complica estas coisas é a mente, não é a situação em si. Se você está coligado com uma outra coisa, com outro estado, se você está numa outra atividade, por mais que aquilo no plano material tenha que seguir o seu curso, aquilo chega ao final do seu curso simplesmente, com simplicidade, com harmonia. Então isto é muito a nossa função quando estamos tratando de uma pessoa, quando estamos lidando com as dificuldades de uma pessoa. E aqui precisa ter realmente cautela para não se ficar comprometido com as leis que determinaram aquela dificuldade. Porque se a pessoa está com dificuldade, aquilo é real. Ela construiu aquelas dificuldades.
E você ali não tem que ficar ligado com isto, só a isto, mas ali você está ligado com uma outra coisa, com outro nível, para que aquilo que tem que ser cumprido, aquilo do qual você não pode liberar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma escola que fazer ali, aquela pessoa tem o que aprender ali. Mas aí aquilo se torna simples, aquilo se torna harmonioso.